A minha saudação a todos vocês que estão conosco aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Entra no ar a edição de hoje da Entrevista do Dia, o telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano da nossa comunidade na pauta, nos microfones e nas lentes aqui da nossa TV Serra Farroupilha. Afinal de contas, o que é daqui, você vê por aqui. A Entrevista do Dia e a nossa programação, você curte e acompanha pelos canais 26 e 526 da NET Claro Região Cobertura Farroupilha, ainda pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram, também tem o nosso canal no YouTube e ainda o nosso site www.tvserra.tv. Ali você encontra todos os conteúdos do dia e também um streaming com a programação 24 horas. Então, o que é daqui, você vê por aqui em qualquer parte do planeta. Está fora de Farroupilha, você pode estar junto com a nossa TV Serra. Eu quero pedir a permissão, durante o período do vídeo, a retirada da máscara para que a gente possa ter uma comunicação mais limpa, mais direta com todos vocês, mas reforçando, o que eu tenho feito já há muito tempo, a máscara ajuda, a máscara protege, não salva tudo, mas ela ajuda também. Então o momento da pandemia ainda é delicado, a gente está tendo um grande número de pessoas que estão testando positivo diariamente, menos mal que as pessoas que estão contraindo o vírus estão com sintomas bem mais leves e bem mais suaves. Então vamos nos cuidando. Eu tenho dito, o cuidado de hoje, a minha atitude de hoje é o resultado de amanhã ou dos próximos dias. É nosso convidado hoje aqui na Entrevista do Dia, o presidente do SISMUF, Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha, o professor Diego Tormes. Na pauta com o presidente do SISMUF, diversos assuntos e dentre eles a questão do projeto de lei que tramita no Legislativo Municipal de Farroupilha, projeto de lei 08/2022, que concede reajuste para os servidores municipais de Farroupilha. Não é aumento de salário, é reposição parcial das perdas causadas pela inflação nos últimos anos. A matéria está para ser votada a qualquer momento, deverá ir à votação na próxima semana na Câmara de Vereadores. Havia uma tentativa de alguns vereadores de aprovar a matéria ainda nesta terça-feira, mas acabou não vingando esta tentativa. O assunto fica então para a próxima semana. E depois outros assuntos, os projetos do SISMUF para 2022 e também a questão da carga que a área da saúde, que os servidores da área da saúde estão passando, não só em Farroupilha, vamos falar de Farroupilha, mas a gente sabe que isso está em todo o país também, o momento é crítico na saúde pública novamente. Professor, presidente Diego Tormes, bem-vindo aqui aos estúdios, se sentir à vontade pode retirar a máscara, não há problemas, bem-vindo, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado aos telespectadores pela audiência e vamos conversar um pouquinho. Com certeza, nesta câmera aqui, tá. Professor Diego e presidente do SISMUF, importante colocarmos também para a nossa comunidade, eu gostaria que você fizesse um histórico sobre a situação. Tem um projeto de lei na Câmara de Vereadores que concede reposição de perdas dos servidores municipais de Farroupilha. Não dá para encará-lo como aumento salarial, porque aumento salarial é quando você ganha X e daqui a pouco você ganha X mais por determinados conceitos, enfim, determinada situação. Mas ali é um projeto de reposição de perdas ocasionadas pela inflação. É isso aí, obrigado pela oportunidade de explicar para a população. O que acontece? Vamos imaginar que num determinado ano a inflação seja 5%. E aí os motoristas de caminhão, os motoristas de algum tipo de transporte ganham 5% de reposição da inflação. Eles estão ganhando somente a reposição da inflação. Agora, se a categoria deles ganha 5% da inflação e mais 1%, o reajuste deles é o 1%. Eles e não tendo 6%. Um aumento de ganho real ali de 1% e não 6%. Os 5% é só repor aquilo que a inflação perdeu. Então há uma diferença entre reposição da inflação e ganho real. Importante explicar isso porque desde 2019, os servidores públicos do município de Farroupilha, eles vêm sem ganhar aumento real e não tendo nem a reposição da inflação. Desde 2019. Em 2019, ao findar o governo Clayton, ficou um pedaço de repor a inflação, que era algo em torno de 0,50%.
Então não era muita Meio coisa. por cento. Meio por cento. No governo Pedroso, que daí teve o processo de impeachment em 2020, o Pedroso assumiu, a inflação daquele ano foi em torno de 4,52%. Então nós íamos repor a inflação daquele ano e íamos ter um ganho real. Só que aí veio a pandemia e o governo cancelou. Então a Prefeitura de Farroupilha nos deve 0,50 de 2019, 4,50 de 2020, a inflação de 2021 que deu 10,6%, então se somar os dois já dá 15%, mais a inflação deste ano prevista em 5,27%, 20%. Já soma mais de 20%, porque é um sobre o outro, né? Sim. De perdas. Isso a gente está falando em nenhum momento de ganho real. É só a inflação do período. E está vindo toda essa inflação nesse projeto de lei? É que as perdas são maiores. Então, são mais. O que acontece? O que eu estou contando para os telespectadores é somente o que é a inflação oficial do período. Então, de inflação oficial do período, gira em torno de 20%. Claro, 2022 não acabou ainda. Então, em tese, o governo não está inadimplente, a administração pública não está inadimplente com os servidores. Mas, ao longo desse período, nós pagamos todos os meses o nosso fundo de previdência. E pagávamos até 2020 11%. A partir de 2020 nós passamos a pagar 14%. E esses 3% a mais é para ajudar a pagar o déficit que foi criado pelos prefeitos que gastaram o dinheiro de uma forma errada ou investiram em lugares inadequados. Então nós temos ali mais 3% que estão tirando de nós, que nós estamos perdendo. Já são 23%. O governo Bolsonaro editou a Lei 173 de 2020, que proibiu uma série de pagamentos, uma série de benefícios para os servidores do Brasil inteiro, não só para Farroupilha, durante a pandemia. E aí tem mais 1 ou 2%, dependendo do servidor, de perda deste período. Então nós já temos 25%. Então, ao longo de 4 anos, de 2019, ou 3 20, anos e 21, meio. 22, ou 3 anos e meio, porque 2022 não terminou ainda, né? Show, certo. Então, nesse período todo, nós chegamos de perda do nosso salário, sai do nosso salário, em torno de 25% que nós perdemos. 1/4. E aí, claro que tem a questão da Previdência, que ela foi aumentada, e no futuro a gente vai recebê-la, né? Porque a gente está contribuindo para o fundo. Mas por que foi aumentado? Para ajudar a cobrir o déficit que foi criado, que não foi nós que criamos. Então, ao longo do período, quando tu põe na caneta, só o que foi perda é em torno de 25%. E nós não estamos falando de ganho real. Nenhum por cento de ganho real. Sim. Então, para a população entender que em 4 anos, o que nós estamos negociando agora com o governo é muito aquém do que está devido. Mas, claro, a gente entende... É o mínimo do mínimo. A gente entende as capacidades de arrecadação, a gente atende as situações do município. O que foi negociado, então? Projeto de lei número 8, que está tramitando no Poder Legislativo. Ele prevê 10,6% relativo à inflação do ano passado, que é que o governo está repondo uma parte da dívida. Então, vejam que daqueles 25%, o atual governo optou em repor uma parte dessa dívida. Então, não é ruim, está repondo. Mais 5,20% da previsão da inflação desse ano, então dá em torno de 15,20% de reposição da inflação. Não tem nenhum por cento de ganho real. Não tem nada de ganho real. Então, o que a gente vê? Dos 25 ao todo que se perdeu, a gente está repondo 15, não tem nenhum centavo de ganho real. E a gente conseguiu negociar com o governo a reposição também no Vale Refeição, que desde 2018, se não me falha a memória, não tem reajuste. Então ele vai ter um reajuste também de aproximadamente 14,90%, se não me falha a memória. Então o que esse projeto prevê? Um reajuste do Vale Refeição, porque ele está desde 2019 sem reajuste, em torno de 14,90%. E nós estamos prevendo, as pessoas acham, é um monte 14% no Vale Refeição. O nosso Vale Refeição era R$ 16,60 por dia. Ele vai passar a R$ 19,00. Então também ainda não é um valor gigante. E o vale é pago por dia trabalhado. Se o funcionário tem alguma licença, algum atestado, alguma coisa, ele não ganha. E o salário, quando tu pensa assim, nossa, vamos ganhar 15 ponto tanto por cento no final do ano. Nossa, é muito. É muito, mas em face do que a prefeitura deve para os servidores, que é algo em torno de 25%, que a prefeitura deve não, que os servidores deixaram de ganhar,
ao longo do período, ainda é muito aquém. A categoria fez uma assembleia, a categoria entendeu os limites da prefeitura, entendeu o que é possível, e nesse momento a categoria aprovou essa proposta, tanto que foi o projeto para a Câmara. Claro que não é o ideal diante das perdas que a gente tem, mas a gente entende que dentro de um orçamento do município, pagar 25% por coisas que de repente aconteceram nos anos 90, no início dos anos 2000, o Fundo de Previdência, ou por causa da lei do governo Bolsonaro, também a gente entende que é complicado. Então a categoria teve um bom senso, a categoria discutiu com o governo estava aberto ao diálogo, e é isso que prevê o projeto. Se for olhar a questão da atual administração, da atual gestão que assumiu no ano passado, está quase que equilibrada. Não, está tranquilo, exatamente. O problema é o passivo. Isso passado. Aí. É bem bom tu dizer isso, porque o que acontece? Essa atual administração, ela assumiu em 1º de janeiro de 2021. Sim. Então, o que ela, em tese, ela nos deve, né? 2021 e 2020. E isso está previsto no projeto de lei 08. 2021 e 2022. Não, mentira. 2021 e 2022. Isso aí, me enganei, desculpa. Só que o que acontece? O SISMUF, a categoria, ela nunca discute com a administração. Ela discute com a prefeitura, né? Seja o governo quem for. Então, por isso que eu relatei a questão do Fundo de Previdência, eu relatei questões de 2019, porque, historicamente, isso vem acontecendo. A gente espera, obviamente, para 2023, poder discutir com o governo municipal e ver possibilidades de repor essas perdas do passado. A gente encontrou, neste ano, na atual administração, as portas bastante abertas para discutir essas coisas. Nós tivemos uma pressa para aprovar para fazer a assembleia e discutir esse projeto agora, porque esse ano tem eleições. Então, a partir de 30 de março, a legislação eleitoral veda um monte de coisa. Sim. Então, vamos discutir, vamos aprovar em assembleia, é o que é possível agora, é o que é possível agora. Então, vamos aqui. Depois, a gente senta e discute outras coisas. E isso é bastante importante explicar. Tudo que eu falei desses percentuais são diversas coisas. Uma coisa é uma lei que o Bolsonaro aplicou durante a pandemia, aprovou, perdão. Outra coisa é uma questão relativa ao Fundo de Previdência de décadas passadas. E outra coisa é a reposição da inflação. Mas tudo vai acumulando. Mas, ao frigir dos ovos, no salário, tudo vai perdendo, né? E é claro que a gente tem, em que pese, tem um preconceito na sociedade de dizer que o servidor público ganha muito bem. A maioria dos nossos servidores ganha ali na faixa dos 2.800 de remuneração total. E aí tu pega um funcionário que tem um salário de R$2.000, que é uma quantidade significativa de servidores que tem essa remuneração. Talvez a grande maioria. Aí o impacto de 25% é muito grande, né? Considerando que subiu o combustível, que subiu a luz, que subiu a água, que subiu as contas. O custo de vida aumentou, o custo de vida subiu. O custo de vida subiu e a remuneração dele diminuiu 25%. Sim. Então aperta muito mais. Claro que quando nós temos um servidor que tem uma formação muito alta, por exemplo, assim, de repente um contador, um auditor tributário, um procurador, que daí tem uma remuneração maior, essa perda de 25% e o aumento do custo de vida talvez impacte menos. Mas essa é a exceção no serviço público do município de Farroupilha. A maioria não é assim. Então, a gente até fica bem feliz que o governo foi sensível no sentido de tentar repor parte dessas perdas. Certo. Bom, o projeto está na Câmara de Vereadores, foi inclusive entregue pelo prefeito, na época prefeito em exercício, Jonas Tomazini, na Câmara de Vereadores, com antecedência ainda antes do início das sessões ordinárias da Câmara. O projeto foi entregue lá no final do mês de janeiro. Ele está tramitando na Câmara e a oposição, alguns vereadores, aqui eu cito o Roque Severnino, o Juliano Balgarten, os vereadores do PDT, o Gilberto Amarante, o Thiago Brunet e outros também, queriam a aprovação da matéria ainda na sessão desta terça-feira, 15 de fevereiro, mas acabou não indo à votação. A Câmara já podia ter liquidado a fatura, como a gente disse? A gente sempre respeita muito os trâmites das instituições, né? Então, o que acontece? A gente foi, enquanto sindicato, falar com a Comissão de Finanças, Finanças e Orçamento, e explicar o que era o projeto, dizer que estávamos abertos ao diálogo, que podíamos esclarecer as dúvidas que eles tivessem. Depois, com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Marcelo Broilo. Ocorre que, para o projeto tramitar, ele tem que ter pareceres. O parecer de cada uma das comissões, o parecer jurídico e ser posto em votação no plenário.
São 3 ou 4 pareceres, tem as 3 comissões, mais o parecer jurídico, que é da assessora jurídica da Câmara Municipal. E aí o que acontece? A comissão de orçamento, presidida pelo vereador Roque Servenini, foi muito rápida. Na mesma semana ela já olhou e já aprovou. A Comissão de Constituição e Justiça demorou um pouco mais, né? Então, o projeto ele ainda está em análise, deve sair essa semana, hoje, eu não sei, deve sair o parecer, e aí depois tem o parecer jurídico. É claro que nós fomos conversar com os vereadores no sentido de dizer, estamos abertos a esclarecer dúvidas que tenham. Agora, a gente não pode também, o vereador foi eleito, ele está lá com o cargo dele, representando a sociedade, e a Câmara de Vereadores é um órgão constituído, a gente não pode ir lá e obrigar eles a fazer tudo correndo. Então, a gente tem que respeitar os tempos deles. Mas a categoria está bastante ansiada, bastante ansiosa e bastante cansada porque muitos anos de perdas e foram anos de sobrecarga de trabalho. Sim. Os profissionais da saúde, os profissionais da educação tiveram uma sobrecarga muito grande e há uma sobrecarga de trabalho sobre os funcionários do setor administrativo porque as pessoas não se deram conta que durante a pandemia aconteceram várias coisas no serviço público que a população não sabe. Vários colegas adoeceram. O Covid não pega o servidor público também, né? E aí, enquanto esse colega está fora, outros têm que fazer o trabalho dobrado. É o chamado cobrir o espaço. Cobrir o espaço. Teve colegas que faleceram de Covid. Teve colegas que se aposentaram e no meio do caminho tivemos uma troca de governo e o governo não quer repor o pessoal porque é política do governo fazer mais com menos gente. Então, há uma sobrecarga de trabalho em todos os setores. Então, há uma ansiedade grande por parte dos servidores, eles estão querendo muito isso, mas a gente tem que respeitar os trâmites e não tem muito o que fazer. Vamos esperar a Câmara de Vereadores ser sensível e entender essa dificuldade dos servidores. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com o presidente do SISMUF, o professor Diego Tormes, que é o nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia. Na volta falaremos dos projetos do SISMUF para o ano de 2022 e também eu quero colocar na pauta a questão que envolve a grande pressão que os servidores que atuam na área da saúde estão recebendo. A gente volta em seguida. O Posto Camino de Farroupilha tem tudo para você e para o seu veículo. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina Dura Mais, diesel S10, diesel S500, serviço de troca de óleo, palhetas para o seu para-brisa e loja de conveniência, com as bebidas na temperatura ideal para matar a sua sede. Nosso atendimento é diferenciado e prima pela qualidade para seu veículo e atenção ao cliente. Além de tudo isso, temos uma excelente qualidade de combustível em Farroupilha, proporcionando um ótimo rendimento e desempenho ao seu motor. E todo sábado, o Posto Camino faz a tradicional promoção de gasolina com um dos melhores preços da cidade. Posto Camino, na esquina da Rua Barão do Rio Branco, com Coronel Pena de Moraes. Aqui é o caminho do melhor combustível e do melhor preço. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54 991 46 9446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país.
Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Comer bem não precisa ser caro, mas precisa ser saudável e saboroso. A Divinas Marmitas Caseiras usa os melhores ingredientes e alimentos de qualidade para que você possa ter o melhor no seu prato. Todo dia um cardápio diferente, balanceado e preparado com a orientação de nutricionista para que a sua alimentação seja perfeita. De segunda a sexta-feira, tenha uma explosão de sabores em cada colherada. E para o final de semana, você pode pedir a sua marmita congelada e assim não se preocupar em cozinhar. Divinas Marmitas Caseiras, levando saúde em forma de refeição. A marmita perfeita para o seu dia. Para a Festa da Uva em Caxias do Sul, de 18 de fevereiro a 6 de março. A Bitcom está pique recém-solteira. Mudou o status, apagou as fotos e tá exalando liberdade por aí. Agora ela não se apega mais. Pode vir positivo ou negativo que o coração tá aceitando todo mundo. Se joga nessa nova fase sem consulta ao SPC e Serasa. Nós queremos estar conectados com você independente de qualquer coisa. Já pode avisar que a mãe Bitcom tá on e roteando para negativados também. Vem pra cá. Chame no WhatsApp 98402-3364. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. De volta aqui pela nossa TV Serra, a minha, a sua, a nossa TV, a TV de Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui. A entrevista do dia hoje, com a presença aqui nos estúdios do presidente do SISMUF, o professor Diego Tormes, é o nosso convidado, então, aqui nos estúdios. Presidente, eu quero colocar na pauta agora na conversa, porque a gente vem praticamente desde meados de janeiro, ou do dia 10 de janeiro, se não até um pouquinho antes, com muitos problemas na saúde pública em Farroupilha. A população reclamando, falta de profissionais da área médica, demora no atendimento, uma série de fatores que têm transtornado alguns cidadãos aqui do município de Farroupilha. Mas eu quero olhar também, reconhecendo esse problema, é verdade, mas olhar o outro lado de quem executa, de quem também está ali no chamado front da saúde, da linha de frente, que são os servidores municipais. Como é que está essa situação, esse clima dos servidores que estão na área da saúde? É um clima muito pesado, de muita pressão, pelas circunstâncias causadas pela pandemia? O que acontece, de fato, nós esperávamos que ia haver esse pico, todo mundo estava dizendo desde o final do ano, e os profissionais da saúde, eles são seres humanos também, e eles também ficam doentes ou por Covid, ou por outra coisa, ou falecem por outra coisa, ou, enfim, né, são seres humanos também. Só que a gente tem que lembrar que o servidor, o funcionário que trabalha na saúde, ele não é o gestor, não é ele que decide muitas vezes como a coisa vai funcionar.
como a coisa vai se organizar. Ele é um funcionário como se fosse, pensa uma fábrica, né? O funcionário vai lá, ele bate o cartão e ele vai cumprir as ordens do supervisor, do chefe, do diretor. O enfermeiro, o técnico de enfermagem, o agente comunitário de saúde, eles são a mesma coisa. Eles sabem o que tem que fazer do ponto de vista técnico, mas eles precisam que o gestor, que o responsável, que alguém da área, o diretor da unidade básica de saúde, no caso de Farroupilha, a gestão do ProSaúde ou dos postos de saúde que são do município, né, a Secretaria da Saúde, diga, vai ser assim. O que a gente viu? A gente viu uma reclamação muito grande da comunidade por não saber onde ir, né? E quando sabe onde ir, não tem profissional para atender. E infelizmente os profissionais estavam muito sobrecarregados, porque além de ter pouca gente, porque as pessoas adoeceram também, isso aconteceu, as que ficaram tiveram que trabalhar muitas horas no dia, fazendo muitas coisas para poder dar conta. 15 horas por dia, né? Para poder dar conta. E por outro lado, o cidadão que vem ali, ele é um cidadão que ele está com febre, ele está com dor, é o pai dele que está ali, é a mãe dele, é o filho dele, ele faltou trabalho para ele, então foi um momento de pressão muito grande. Nós recebemos muitas ligações reclamando dos servidores da Associação ProSaúde, mas querendo saber o que fazer. A Associação ProSaúde, ela é uma associação privada, então os funcionários que trabalham lá são regidos pela legislação da iniciativa privada, o SISMUF não tem ingerência sobre isso, né? Então a gente sempre dizia para os que ligavam, olha, a nossa competência, isso extrapola a nossa competência, tu vai ter que ver, sei lá, Conselho Regional de Enfermagem, alguma outra coisa. Os que trabalham no setor da saúde, vinculados ao município de Farroupilha e que são servidores públicos do município de Farroupilha, aí são nossa competência. E esses, de certa forma, já estavam acostumados com a pressão desde o início da pandemia, né? Nós tivemos escalas de trabalho, questão de hora extra, substituição de férias, então eles já estavam acostumados com a sobrecarga. Houve sim uma tensão, houve uma sobrecarga de novo, mas eles já estavam no ritmo, digamos assim, né? Então foi menos pesado. O que nós mais cobramos do município de Farroupilha é sempre que o município de Farroupilha tenha a noção, os nossos gestores, o secretário da saúde, o prefeito, o secretário de gestão, seja quem for do governo que for, que ele se toque que em casos como esse, a relação da gestão municipal com o servidor é uma relação de trabalho, de patrão-funcionário. Então, que eles tivessem que fornecer máscaras e EPIs adequadas, a gente sempre cobrou e nem sempre aconteceu, testagem periódica, e agora, antes do início da volta às aulas, a gente solicitou a testagem de todos os servidores, porque as pessoas estão vacinadas, e que bom que estão vacinadas, mas não é porque tu não está vacinado que tu não te contamina, claro, né? E até agora não tivemos resposta, as aulas começaram e as pessoas não foram testadas. Então, por parte da Prefeitura de Farroupilha, historicamente, uma falta de entendimento de que a relação do gestor do momento, seja o governo que for, com o servidor, é uma relação de patrão-empregado, é de funcionário, ele tem que cumprir certas normas. No caso do ProSaúde, houve essa sobrecarga e a grande reclamação, porque a maior parte das nossas unidades básicas de saúde estão vinculadas ao ProSaúde, estão terceirizadas para o ProSaúde. E aí fica difícil para eu dizer as reais condições que aconteceram lá, em que pese a gente ouvir relatos, a gente vê coisas, porque extrapola a nossa competência. Nós é servidor público e o ProSaúde é uma entidade privada. A questão, quero entrar na questão da volta às aulas também. Nós iniciamos o calendário letivo com 100% da presencialidade. Qual é que é a tua leitura como presidente do SISMUF? A prefeitura tomou os caminhos corretos? Faltou tomar alguma decisão preventiva? Que leitura inicial se pode fazer? Não, primeiro que tinha que voltar à presencialidade mesmo, inclusive até como porque é uma decisão do Conselho Estadual de Educação. E até como professor eu reconheço que a questão da pandemia foi difícil para todo mundo e a perda de aprendizagem das crianças é muito grande. Déficit, né? E agora, e a sobrecarga de trabalho sobre os professores em casa foi muito maior do que estar na sala de aula dando aula. O professor virou youtuber, virou tiktoker, respondendo WhatsApp fim de semana e coisa e tal. E estar na sala de aula, isso diminuiu a sobrecarga de trabalho. Então, era preciso voltar, por causa das crianças, por causa da sobrecarga de trabalho dos professores, e porque agora os professores estão vacinados.
Então, os adultos estão vacinados, os adolescentes estão vacinados. Nós temos uma vacina. Então, qual é a justificativa? Nenhuma. É preciso voltar à presencialidade cumprindo os protocolos. Nós sabemos que muitas das nossas salas de aulas não têm a metragem adequada para ter o distanciamento de 1,5 metro que precisa, não adianta querer viajar. Se tu tirar as classes, se tu tirar os móveis, se tu tirar os armários, pode ser que tenha. E nós sabemos que o município deveria ter fornecido máscaras, como eu disse antes, e testagem para esses profissionais, e nós pedimos isso, mas o município não fez. Qual é a nossa função, nosso praxe, nosso modus operandi no SISMUF? Conversa e explica. A gente fez isso ano passado. Conversa, explica, precisa isso. Notifica. Esse ano a gente não conversou, a gente notificou porque já era o que tinha que ter sido feito ano passado. E a gente tem visto que algumas coisas não estão adequadas. Agora, as aulas voltaram antes de ontem, a gente vai ter que sentar e conversar com a administração e dizer, olha, tem coisas aqui que deu problema e vai dar problema. Então, nós não temos nenhum impedimento de voltar às aulas, em hipótese nenhuma, precisa voltar, tem que voltar, tem vacina, não tem mais justificativa ficar em casa, porém, os cuidados precisam acontecer. Faltaram passos preventivos. Faltaram passos preventivos. E isso foi protocolado em janeiro ainda, foi comunicado à secretária de Educação, foi comunicado à secretária de Gestão, e nós não tivemos uma resposta oficial. Bom, agora a situação está dada. Agora nós vamos ter que resolver isso sobre outro viés. Nós esperamos muito que os nossos professores e que as nossas crianças, que não haja, nas escolas um surto dessa nova variante Ômicron, com os nossos professores e com as nossas crianças, mas infelizmente a gente não tem o que fazer, porque eu mesmo peguei essa variante, várias pessoas pegaram, e quem está vacinado tem reagido bem. Então, se os nossos adolescentes, se os nossos professores, se os nossos estão todos vacinados, então, em tese, por mais que haja, não vai haver um impacto tão grande. O único problema é que pode faltar bastante servidores, porque se o professor pegar, ele vai ter que ficar em casa, não vai poder ir trabalhar, né? E aí é uma situação também que extrapola a previsão da Secretaria de Educação. Sim. Nossa, do colega, não tem muito o que fazer e a gente vai ter que ajustar isso como dá. Inclusive o município realizou no final do ano passado, nesse ano também, contratos emergenciais, temporários emergenciais para o preenchimento de vagas. Acredito que o município tenha convocado mais de 100 professores para preencher as demandas, mas eu queria andar um pouquinho mais. Está na hora, em 2022, precisa ser concurso público, presidente? Precisa, e a gente tem a confirmação do governo que vai ser feito um concurso público. Por que precisa ter um concurso público para a população inteira? Nós não somos contra o contrato emergencial, não é isso. Acontece que o contrato emergencial, e nós temos muitos servidores contratados emergencialmente, não só professores, que são profissionais de nota 10. O problema é que eles contribuem para a Previdência para o INSS. Não para o nosso fundo de previdência. E aí deixa de entrar dinheiro no nosso fundo de previdência. Isso é uma coisa. Outra coisa, o que acontece com o contratado? O contratado, ele, no caso da educação, ele começa ali em fevereiro, ele termina em dezembro, ele não fica na escola para sempre, porque não há a garantia de que ele vai ser contratado no que vem. Uhum. E aí existem certos planejamentos e certos roteiros que a escola precisa cumprir e criar, que por mais que ele queira fazer o contratado, por mais que ele tente, extrapola a competência dele, porque ele não vai estar ali para resolver. Então, a questão de continuidade de trabalho. Isso, o concursado, ele possibilita, no caso da escola, uma continuidade do trabalho. O prefeito Fabiano deu uma entrevista outro dia em que ele falou muito bem, nossa educação é de excelência em Farroupilha. Por que ela é de excelência em Farroupilha? Porque houve certas questões que foram continuadas ao longo do tempo, nos últimos 20 anos. Política pública a gente implementa em 2022 para ter resultado em 2030. É assim que funciona, demora. E aí o contratado ele não consegue isso. Não consegue, e tem outra coisa. Às vezes a gente contrata o Leandro, que é formado lá em História, em Matemática, em Geografia, sei lá, está com todo o gás para dar aula, mas o Leandro trabalhou a vida toda no mercado. Numa empresa, num frigorífico, ele trabalhou a vida toda numa metalúrgica, porque ele, apesar de ser formado na área, ele não conseguiu uma vaga, e agora ele consegue. E aí quando ele chega,
ele também não tem tanta experiência, entendeu? Então demora um pouco. E o concursado que está ali, por mais boa vontade que ele tenha, o contratado ele demora para pegar, né? E o concursado que está ali, ele já está ali há anos, ele já sabe como funciona a situação e ele foca na qualidade do trabalho. Então, por isso que é importante o concurso, o governo já sinalizou que vai ter o concurso e a gente espera realmente que exista o mais rápido possível. Lembrando também a população que esse ano é ano de legislação eleitoral e a legislação eleitoral tem certos impedimentos a respeito de concurso e de nomeações. Possivelmente a partir da metade do ano. Então assim, o governo, claro, nenhum governo quer se responsabilizar e ferrar com o município, né? Então eles vão fazer, está decidido, vai ter. Bom, então vamos ver quando, de acordo com a legislação, quantas vagas, o governo está fazendo esse estudo e nós ficamos muito felizes com isso. Porque deve dar um bom número de vagas, porque os contratos temporários emergenciais, eles geralmente têm a validade de um ano, vai até o final do ano, e daqui a pouco, se não tivesse concurso, teria que fazer um novo processo seletivo, contrato emergencial, mas tendo concurso... Não só professores, né? Então assim, nós tivemos nos últimos anos aposentadorias, falecimentos e exonerações de pessoal que trabalha em obras, de secretário escolar, de auxiliar de educação infantil, de professor, pessoal do administrativo, muita gente. Então, vai ter ali diversas áreas que serão necessários concursos. Claro, cada governo estabelece a sua prioridade. Eu vou inventar agora, né? Por exemplo, o governo Fabiano e Jonas querem investir forte no meio ambiente. Então, talvez o concurso tenha muitas vagas para o meio ambiente. Sim. Não, nós queremos investir forte na infraestrutura. Então, talvez tenha muitas vagas ali. Então, cada governo faz a sua seleção de acordo com o seu planejamento. Mas vai ter. Isso é extremamente importante. Com certeza. Presidente, falando de 2022, o que a gente pode projetar para o ano também em termos de SISMUF e do sindicato? Nós tivemos, como todo mundo, uma queda muito significativa em 2020 por causa da pandemia. Nós tínhamos um roteiro de atividades todo preparado e no fim parou tudo. 2021 nós optamos em não fazer quase nada porque o nosso grupo, nosso cliente, digamos assim, estava muito sobrecarregado. Os professores, como eu disse antes, que a maior parte estavam trabalhando jornada tripla e quádrupla, sem nem ganhar hora extra para isso. Os aposentados estavam em casa, porque era um grupo de risco e não tinha muita vacinação ainda, né? E os pessoal dos outros setores estavam trabalhando, como eu disse antes, sobrecarregados. Podíamos fazer várias lives e coisa e tal. As pessoas estavam estressadas de tanta reunião online. Reunião online todo dia. Reunião online, eles não ficavam sentados na frente do celular ou do computador para mais uma coisa do sindicato. Então nós demos uma segurada bastante grande nas atividades. Nós tentamos voltar com algumas atividades presenciais, algumas assembleias, algumas atividades online para ver como funcionar. Agora esse ano nós estamos voltando com o gás total, nós estamos prevendo umas notícias muito boas que logo em março nós vamos anunciar, mas eu já posso dizer, entre outras, que a gente tem o projeto pronto de reforma completa da sede campestre. Nós vamos tornar a sede campestre uma sede com uma utilização maior, com uma utilização mais ampla para passar os fins de semana lá. Ainda não é tempo de fazer piscina, porque não temos recursos para isso, mas dá para criar um estilo garden, dá para criar uma série de coisas lá. Nós vamos voltar com atividades em março, com atividades periódicas, discutindo temas de nosso interesse, aposentadoria, assédio moral, piso do magistério. Agora já em março nós vamos ter alguma situação para as mulheres, que nós vamos fazer, que março é o mês das mulheres. Nós vamos ter uma atividade, que se não me falha a memória, vai ser dia 2 de março, explicando o piso nacional do magistério, porque as pessoas estão questionando como que o piso aumentou 32% e nós vamos ganhar aproximadamente 15%, menos que a metade. Então nós vamos explicar isso para as pessoas. Nós fechamos uma parceria com a OAB de Farroupilha, para discutir temas e assuntos pertinentes ao serviço público. Então, ao longo do ano, vai ter uma série de atividades que a gente vai disponibilizar logo ali na frente o calendário para os servidores. Nós vamos ter uma reunião agora... Mas é um ano de retomada. É um ano totalmente retomada, graças a Deus. A única receita que o sindicato tem, o SISMUF tem, é a mensalidade dos sócios. Nós não optamos em cobrar, nós optamos em não cobrar o imposto sindical. O imposto sindical era obrigatório, tornou-se facultativo a partir de 2016 e nós tomamos a decisão de não cobrar o imposto sindical. E aí nós trabalhamos só com a mensalidade dos sócios. E o SISMUF é bastante rigoroso no seguinte sentido: nós atendemos prioritariamente aos sócios.
Claro que se o Leandro vem lá, quer tirar uma dúvida, quer me ligar, o celular está vibrando aqui direto, pode, né, a gente até ajusta. Agora, todos os serviços do Sismuf são prioritariamente para o sócio, porque é o sócio que paga o jurídico, é o sócio que paga a manutenção da sede, é o sócio que faz todas as demais atividades. Então, nós vamos retomar, a ideia é fazer uma atividade por mês, março uma, abril outra, maio outra e assim sucessivamente. Ter o calendário. O mandato dessa diretoria termina em julho do ano que vem e provavelmente em dezembro nós temos que começar a organizar o processo eleitoral. Então, tem tudo isso ainda ao longo do ano de 2022. Sim, mas é um calendário cheio, em outras palavras, né? Sim, será diferente cheio do que foi 2020 e 2021. Sim, vai ser diferente. O que mais toma tempo hoje de nós no sindicato são as questões jurídicas, né? O pessoal mudou muita coisa, a lei era de um jeito, agora é outra, a questão da previdência. Então nós vamos também tentar esclarecer o pessoal disso e também recepcionar os novos colegas que vão entrar para o concurso público. Com certeza. Presidente, ele deixa com as considerações finais. Obrigado pela presença. Sempre que precisar, bata a porta. Sim, eu agradeço ao pessoal da equipe aqui, a ti pelo convite, aos telespectadores. Estamos sempre à disposição também para discutir e conversar. Ótimo, obrigado. O presidente do Sismuf, Diego Tormes, foi o nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia, atualizando as questões do sindicato também, Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha, e a gente vai acompanhar a questão da movimentação da Câmara de Vereadores também, com relação à aprovação do projeto de lei, enfim, a discussão do projeto de lei, porque não foi discutido ainda pelo Legislativo em plenário, que oferece reposição de parte das perdas salariais corroídas pela inflação ao salário dos servidores municipais. Então, fiquem ligados aqui conosco. A gente volta a fazer o uso da nossa máscara. Encerramos aqui a edição de hoje da entrevista do dia. Muito obrigado. Até amanhã com mais um encontro aqui na nossa TV Serra.